eu tava lá querendo ajudar as pessoas na rua, e ele falou assim, não ajude o povo que tá pedindo. Meu povo precisa aprender a não depender dos estrangeiros brancos pra trabalhar. Cara, e aí? Você separou 4 perfis diferentes e foi com base nas suas experiências e andanças pelo mundo? Foi, cara. Explica aí como é que foi e explica... Vamos por partes, né? Você explica como é que foi e depois vamos começar pelo doador. Tá. Qual seria o perfil do doador? Cara, eu viajei, tava fazendo as contas, 41 países, cara. Deus me deu a graça de visitar. E eu tenho ido pra vários lugares diferentes, ao lado de gente muito pobre e ao lado de gente muito rica. E eu sempre faço as perguntas e eu quero entender como funciona. Então, uma vez eu tava no Chile com um grande amigo meu, eu morei lá por 6 meses, e ele falou, eu perguntei pra ele, como é que você faz? Você ajuda morador de rua? Você ajuda a gente que precisa? Ele falou, sim, eu sempre ajudo, porque eu acredito em Jesus, e ele fala pra gente sempre ajudar quem precisa. Falei, poxa, bonito, né? Legal. Outra vez eu tive uma experiência em Uganda, na África, em que o líder lá falou assim pra gente, eu tava lá querendo ajudar as pessoas na rua, e ele falou assim, não ajude o povo que tá pedindo. Meu povo precisa aprender a não depender dos estrangeiros brancos e a trabalhar. Cara, e aí? Qual que tá mais certo, né? Assim, eu sempre vivi um dilema de não saber o que fazer com a minha vida. E eu acho que esse dilema, é claro que quando você sai das dívidas e tem uma vida que você tem ali a sua condição, você vai ter esse dilema. Qualquer pessoa vai ter esse dilema. O que eu faço com o meu dinheiro? O que eu faço com a minha vida? Será que a vida é só sobre mim? Será que eu vou viver apenas pra ganhar dinheiro, ser feliz e cuidar da minha família e acabou? É isso? Ou será que tem algo a mais? Então, depois de eu ver a pobreza extrema no Haiti, eu falei, não, eu não vou viver só pra mim não, cara. Eu não vou ter uma carreira de sucesso, ganhar trilhões de dinheiro e vou viver bem. Cara, pra mim isso perdeu total sentido, cara. Então eu falei, bom, então qual que é o caminho então? Como que eu posso ter uma vida com propósito, uma vida que vai ajudar os outros, com aquilo que eu sou, com o que eu tenho? E eu falei, bom, eu acho que, primeiro, não existe só uma resposta. E aí que eu coloco no livro, Economia do Reino, né? Não é que existe um caminho perfeito. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Alguém fala, você tem que dar tudo, vender pros pobres e ir lá pra África, tá? Esse é o caminho melhor. Cara, pode ser, mas não necessariamente para todos. Ou você tem que trabalhar, ganhar muito dinheiro e ajudar todo mundo. Pode ser. E aí eu entendi que existem diferentes caminhos, diferentes perfis. Primeiro, que eu entendi que existe, é o caminho do doador. Tá. Então o doador é aquele que não tem problema em ganhar dinheiro, ele tá bem resolvido com isso porque ele entende que o dinheiro pode ser útil para fazer o bem. Tá. Se eu tiver bastante dinheiro, eu posso ajudar bastantes pessoas. É claro que eu vou tomar cuidado pro meu coração não virar egoísta, eu querer tudo para mim. Se eu tiver isso resolvido, eu vou ajudar mais gente e vou poder trazer um maior impacto naquilo que eu faço. Então, e assim, um outro elemento que eu acho bem importante do doador é ser uma pessoa que faz isso de forma invisível. Tá. Porque a filantropia hoje, né, você tem muito de fazer para ter status, pra, sei lá, cara. Hoje, ajudar o pobre... Pra se aparecer, né? Existe muito isso, né? Então, eu entendo que para realmente ser relevante, é algo feito sem ser visto, né? Então, esse é muito a pegada do doador. Tá. Alguém que dá com o coração. Então, é aquela pessoa... Eu lembro do meu avô. Meu avô, ele morava em São Carlos, interior de São Paulo. E eu ia lá pra casa dele e eu lembro que os moradores de rua tocavam campainha 5, 6 vezes durante o dia na casa dele. E eu e meus primos lá, ele dava as notas pra gente dar pros moradores de rua, né? Ele dava nota de 10, 20 reais, cara. Isso 20 anos atrás era muito dinheiro. E eu lembro que a gente dava pra eles e a gente ficava pensando, poxa, o vô podia dar até pra gente, né? Tomar um picolé. Mas ele era muito generoso, cara. Ele ajudava todos os moradores de rua. Todo mundo. Só que eu via que os caras iam lá abusar ele, entendeu? Sabiam que o velhinho ia ser gente boa e meio que abusavam. Só que, cara, ele não tava preocupado com o que o outro ia fazer com aquilo que ele deu. Ele tava preocupado em ser generoso com aquilo que ele tinha. Você sabe que você falou teu avô, né, lá na casa dos meus avós era igualzinho, né? A gente morou por um tempo na casa deles, né? Dos meus avós. E eu aprendi muito. Tem até um vídeo no meu canal que eu falo sobre generosidade com o que eu aprendi com meus avós, né? Meu avô e minha avó. Meu avô sabia o nome de todos os garis, tem gente que não gosta dessa palavra, né? Mas meu avô sabia o nome de todos. Aí todo Natal a gente ia lá, tava lá em cima do armário, lá o envelopinho. Para o Carlos, para o José. Eu falei, o que é isso aqui? É os meninos do lixo, né? Aí eu achei muito da hora isso. E acontecia muito isso que você tá falando. Tinha 2 caras que, mano, irritava. Porque ele sabia que meu avô ia dar. Isso aí. E toda hora ia pedir. E meu avô tava nem aí. Tava nem aí. Aí às vezes eu ia atender lá. Aí eu vi que é esse. Que é? Já sabe, já chegando com ignorância. Não cheguei a falar isso, não. Meu? Ô, que foi?
Não, seu vô tá aí. Não, não tá. Mentia ainda, você é bicho, né, avarento. Mas eu entrava nisso. Eu não tinha problema de dar. Mas eu ficava irritado com quem ficava o tempo todo. Mas meu vô não tava nem aí. Ele falou, tudo bem, Duda, deixa ele. Vai fazer o que ele quiser, né? Eu lembro um pouco dessa... Você vê as diferenças já começando a aparecer aí, né? Exatamente, cara. E aí a questão é a seguinte. Você pode ser muito rígido com uma pessoa dessa e falar assim, cara, você tá fazendo errado. Você tá dando pra um cara que vai usar nas drogas. Cara, você tá estragando a vida do cara. E aí você joga um peso naquele cara que ele não tá pensando na utilidade. Ele tá pensando no coração. Ele tá pensando em como ele pode ser uma pessoa que vai ser mais generosa. E aí, se ele for alguém cheio de generosidade, aquilo vai virar um multiplicador de coisas boas pra muita gente. E virou uma referência pra mim também. Pra mim também, o meu avô. Então, assim, é claro que tem um risco aí. Tem o risco, que eu quero dar o exemplo aqui da fome na Etiópia. Não sei se você lembra dessa história, na década de 80, de uma foto de um menininho assim, esquelético do lado de um abutre. Eu lembro, eu até acho Urubu. que o cara se suicidou. O fotógrafo, uma história bizarra assim, porque ele tirou a foto e não ajudou a criança, sei lá o que foi. Mas essa foto foi emblemática, porque marcou uma época de uma fome na Etiópia em que o mundo inteiro começou a ajudar. Então, assim, é uma foto que marca muito. Você fala, poxa, tem uma criança assim... E o abutre já tava de olho pra comer a criança que ia morrer ali, né? Pois é muito forte. E aí o que aconteceu? O YouTube fez show, todo mundo fez show pra ajudar a Etiópia, né, na década de 80. Aí eu fui estudar o que aconteceu com o caso da Etiópia. O que aconteceu foi que o mundo inteiro se mobilizou para ajudar esse país a superar essa fome, essa miséria que estava por causa do clima e de tudo. Sabe o que aconteceu, cara? Para onde foi esse dinheiro? Para o governo da Etiópia. O que o governo da Etiópia fez? Perpetuou a fome para o dinheiro não parar de entrar. Corrupção, cara. Pô, imagina o mundo inteiro jogando dinheiro lá para os caras da Etiópia. E aí você vê, e aí, então você para de ajudar a Etiópia? O que você faz, cara? Então você tem esse dilema, cara. Sabe o que eu prefiro sempre, Matheus? Conhecer gente de lá. Aconteceu muito agora no Rio Grande do Sul. Exato. Né? A galera começando a pedir, eu até fiz um vídeo. Galera, toma cuidado, tá? Porque você não tem certeza se o dinheiro que você tá mandando lá tá indo pra lá mesmo. Né? Então eu fiz contato com igrejas de lá e eu via nos stories os caras abrigando pessoas, dando de comida, um monte de marmita e tal. Porque é difícil às vezes, né? Às vezes a pessoa até quer ser generosa, só que ele tem esse pé atrás. Será que é pra aqui que eu devo dar, né? Exato, mas aí a gente tá falando do segundo perfil. Ah, tá, então peraí, Porque o primeiro perfil, ele não calcula tanto assim. O segundo perfil, que é o que eu chamo de moderado, que aí ele vai ajudar, ele vai usar a riqueza dele com moderação, com mordomia, com razão. Então o doador, ele dá... Coração. Não se preocupa, você vai usar, mas você não sabe, não tem problema, eu quero dar. Mas ele também ele quer ser cada vez mais rico e próspero para poder transbordar mais. Ele entende que a riqueza tem um propósito. Seja então ele não rico é mal em ser rico, porque ele sabe mas ser ele não generoso. precisa ser. Né? Tem muita gente que não é rico e é assim, vai se desprendendo, né? Não calcula. Agora, o contraponto desse perfil é o perfil do moderado. E esse cara, essa pessoa, ela vai pensar assim, qual é o benefício disso que eu tô fazendo? Eu quero ajudar, não é dar. Minha pegada é ajudar. Então, eu quero dar para ajudar. Então, como é que eu tiro a pessoa dessa situação? Então, eu vou calcular para ver se é melhor dar um dinheiro, dar uma comida, dar um emprego. E aí começa toda essa racionalização em cima do que fazer diante da pobreza. O moderado, ele é mais essa pegada. Então, ele vai buscar, não precisa viver uma vida com muito dinheiro. E também não vai viver na pobreza, na miséria. Ele vai viver a vida dele tranquila. E buscar ter sabedoria nas decisões. Sabe uma coisa que eu queria? Já falar os acertos e os erros que tem no teu livro, né? Então, voltando aqui no doador. Se não me engano, o maior erro do doador é começar a querer fazer para que vejam. Eu acho que esse é um dos principais. Porque você querer a reputação pelo que você faz, quer dizer que não é o coração generoso. O teu coração é egoísta, no fim. Né? E outro exemplo é de fazer para tirar culpa. Então, você tem isso, por exemplo, alguém que vai lá e ganha dinheiro num lugar que não deveria ter ganhado, sei lá, narcotráfico, sei lá. Aí o cara vai lá e ajuda um monte de gente. E aquilo alivia a consciência dele de ter feito algo errado. Eu fiz tudo errado, mas eu tô ajudando. Então, muitas vezes a gente faz isso, eu dei um exemplo extremo, mas muitas vezes a gente faz isso, porque a gente não vive uma vida correta, a gente vive uma vida injusta, a gente explora os empregados, a gente faz um monte de coisa errada e vai lá e dá uma ajuda aqui pra se sentir bem. E então, ainda fala, né? Tipo assim, o cara dá 2% de dissídio, aí no final dá uma cesta básica com um panetone daquela marca que você não sabe nem de onde é. Olha como eu sou generoso, o pessoalzinho tá aqui o panetone pra vocês, né? Então eu acho que o risco da pessoa que se enxerga como doador é querer ganhar dinheiro pra si e doar pra justificar o pra si.
Tá, O foco tá em si mesmo, né? Tá. E aí eu acho que é problemático, porque tudo que o foco é no eu vai gerar algum problema. Tá. Então, beleza, daí a gente vai pro moderado. Então, o moderado, qual que seria o risco, né? O risco seria muito mais essa parte de ser mesquinho ou racional demais. Então, às vezes, às vezes você simplesmente tem que ir lá e ajudar alguém que tá precisando, mano. Aí você começa a calcular, pensar, não, isso aqui eu não posso dar, eu tenho esse dinheiro aqui, mas isso aqui tá guardado pro ano que vem. Cara, beleza, a gente tem que planejar, mas às vezes você precisa fazer o negócio ali na hora, entendeu? Então, às vezes, quem é muito racional, ele não vai conseguir sentir a necessidade do momento, porque ele tá preso à racionalidade. Então, é outro tipo de comportamento, vamos dizer assim. E tem também o ponto de que se o cara é racional demais, ele fica ensaiando e nunca faz nada. Tem também, cara. Também. Tipo assim, ele sempre pensa, né? Ah, mas se eu der pra aquela pessoa, ela vai comprar droga. Exato. Ah, mas se eu fizer aquilo, aquele cara com certeza não vai investir em estudo. E aí acaba botando um monte de empecilho pra não fazer. Cara, você fala isso, eu quero falar aqui também. Tem alguma coisa mais preciosa do que ter um coração que é pronto a ajudar, que é pronto a servir? Tem algo mais precioso que isso? A gente admira Martin Luther King, Mahatma Gandhi, esses caras eram isso. Disponibilidade em fazer algo. Madre Teresa. Madre Teresa. Isso é lindo, cara. Então eu entendo que a gente tem que gerar isso no nosso coração. A gente tem que buscar gerar um coração que é assim, que é misericordioso, que é compassivo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse cálculo de tudo, né? E eu posso dar um exemplo, cara, de casal. Eu tenho falado nos lugares, e tem casal que vem para mim e fala, eu entendi agora. Eu chamava o meu marido de mesquinho, mas ele é moderado. Ele é o cara que racionaliza e eu sou aquela pessoa que quer ajudar todo mundo. Então tem muitos casais que têm visões diferentes e eu não venho aqui dizer que um tá certo ou tá errado. Eu venho aqui dizer que a gente precisa entender as forças e fraquezas de cada um. Tá, boa. Então esses são os dois primeiros, mas tem ainda outros perfis aí. Tá. Posso falar do terceiro? Pode, manda ver. O terceiro é o transformador. Porque eu entendo que o primeiro fala de generosidade, bastante disso. O segundo fala muito de mordomia, de gestão. E o terceiro é um perfil de uma pessoa que quer mudar o sistema. Então é aquilo que a gente estava falando. É alguém que vai tentar trazer uma vida mais justa e mais digna para todos. E não apenas pensar no meu. Tá. Cara, a gente pode passar a vida inteira falando só de si mesmo. Eu vou ganhar mais para ajudar os outros, mas eu vou crescer, eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter mais dinheiro, eu vou amortizar, eu. Cara, já parou pra pensar que o Martin Luther King falou isso? O propósito da vida é você olhar além dos seus interesses individualistas para os interesses mais amplos da humanidade. Então, quando a gente começa a ver que existem outras coisas rodando à nossa volta, que não é só o meu umbigo, aí a gente começa a ver essa questão da justiça, da equidade, do desenvolvimento, da transformação. Então, eu entendo que o perfil transformador é uma pessoa que dedica a sua vida para isso. Tá. Eu achei, quando eu tava no Haiti, naquela época, que todo mundo tinha que ser assim. Todo mundo tem que mudar o mundo. Hoje eu entendo que não é todo mundo. Vai ter gente que vai se levantar com esse perfil, com essa pegada de ajudar os outros, mesmo que eu abra mão de mim mesmo. Mesmo que eu deixe de ter para que alguém tenha mais. Então, e é engraçado que os perfis não são 100% uma pessoa. Acho que a gente pode ter parcelas de cada um deles, um pouquinho mais e menos, né? Por exemplo, o que você tá fazendo do baita transformação, cara. Porque você não cobra para fazer os seus cursos, os seus negócios, você tá dando algo, você poderia estar ganhando com algo, você tá abrindo mão disso para transformar a sociedade. Tá. Então acho que é um exemplo de transformador, visando a justiça, visando que quem tá lá no fundo do buraco possa sair. Então eu acho que esse é o exemplo. Qual que é o risco do transformador? Aí eu acho que entra o risco, por exemplo, da militância, de você ficar batendo nos outros, que não vem igual a você, e polarização política. Aí entra um monte de coisa, cara. Usar o bem para capital político. Então você faz o bem, ajuda um monte de gente, mas daí você usa isso para ser eleito. Aí o benefício é você no fim, de novo, né? Então acho que tem riscos também, né? Então aí pensando no transformador, o transformador pode ser aquela pessoa chata? Pode ser, né? Aquela pessoa chata. Ajuda a tal projeto! Ou então a pessoa que fica, de que adianta ficar dando R$5 se amanhã ele tá pobre? Sabe? Isso, Essa pessoa que fica julgando, né? Tipo assim, porque isso é muito comum. É muito comum. Às vezes, quantas vezes talvez você já deu algum dinheiro e chega alguém e fala, isso aí não vai mudar, o que vai mudar é o sistema. Aí eu falo, tá, e o que você tá fazendo pra mudar o sistema? Né? Porque a gente que só fica julgando, é isso aí. Só fica botando defeito no doador e no moderado. Ou no moderado, porque ele tem um ponto que é certo. É necessário fazer algo que vai gerar uma mudança completa, contínua, sei lá, não só ficar dando esmola. Só que normalmente a pessoa fica assim, não faz nada pra gerar mudança contínua, né? Pois é, esse é o risco. Se ele não tá fazendo e falando, ele não tá transformando de fato a realidade, né, cara? Acho que a gente precisa ter muita sabedoria em lidar com quem é diferente de nós. A sociedade é feita de diferentes. A gente tem cabeça muito diferente. Então, se eu olhar pro cara que tá dando uma ofertinha ali, uma ajuda, R$5 ali, e eu ficar criticando o cara, eu não sei o processo que ele tá passando
passando, de ter um coração com mais empatia, com mais generosidade. Eu não sei, talvez um dia ele recebeu 5 reais e mudou a vida dele. A gente sabe, cara. A gente não tem como medir o benefício só com o número. Essa é outra coisa, que às vezes o moderado ele dá muito valor pro número. Ou o transformador, que o risco também é cair na métrica. O PIB aumentou em 10%, então foi bem sucedido. E às vezes, cara, não vai ser um dinheiro que vai resolver. Às vezes não vai ser, às vezes vai ser um abraço. Às vezes vai ser um conselho. Você não quantifica um conselho, né? Então também tem que tomar cuidado para não cair nesses erros, né? De colocar tudo como número, tudo como dinheiro. Né? E aí tem o quarto perfil, que é o abnegado. E aqui eu quero falar uma coisa que talvez seja polêmica, Duda. Existe pobreza boa. Como? Explica aí. Cara, existe uma pobreza que é a pobreza involuntária. A pobreza involuntária é aquela que a pessoa sofre por não ter. É uma pessoa que não tem a condição necessária para sua subsistência. Eu entendo que essa é uma definição muito boa de pobreza involuntária. Ou seja, eu não tenho as condições que eu preciso, as capacidades que eu preciso para viver. Essa pobreza é sempre ruim, a meu ver. É ruim porque está gerando um problema de dignidade, né, do ser humano. Mas existe a pobreza voluntária. O que é a pobreza voluntária? É alguém que opta em deixar de ter, para não ter, para viver em meio aos que não têm e ajudar eles. Madre Teresa de Calcutá. Sim. Você tem um monte de gente na história que escolheu ser pobre para que outros fossem ricos. Francisco de Assis também? Francisco de Assis. Cara, é um excelente exemplo. É um cara que a história diz que ele cuidava das feridas dos leprosos. Assim, ele foi a um limite, cara, que eu acho que... Por isso que o povo chama de santo, por isso que, assim, é algo muito grandioso o cara chegar a esse extremo, né? Que tem gente que fala que ele é o segundo Jesus, né? E realmente é incrível. Porque a nossa humanidade é muito egoísta. Só que eu entendo que existe uma beleza e uma riqueza nessa pobreza voluntária. Não é para todos, mas é para alguns. E eu entendo que existem pessoas que vão viver essa vida e também você não pode chegar para esse cara e falar assim, você tá na mentalidade de pobreza. Não, cara. O cara entendeu que o papel dele... Eu vou dar um exemplo aqui. Amy Carmichael. Amy Carmichael. Ela era uma menina irlandesa que ela tinha olhos castanhos e todos os irmãos dela tinham olhos verdes. E aí ela fez uma oração a Deus e falou assim, Deus, eu queria ter olhos verdes, que eu acho tão bonito. E aí Deus fez o milagre? Fez nada. Ela continuou com os olhos castanhos dela. Mas aí ela era uma pessoa que tinha muita vontade de ajudar os outros, tinha esse coração muito abnegado, que é esse perfil que eu falo, e ela decidiu ir para a Índia, no século XIX, eu acho que era. E ela foi lá e ela descobriu que lá nos templos hindus, as crianças eram usadas como prostitutas rituais. E aí ela falou, cara, isso tá errado, eu vou lutar contra isso. O que ela fez? Ela pintou o corpo dela de escuro, passou, sei lá, carvão, alguma coisa, para parecer como uma indiana, colocou o véu de indiana, entrava nos templos, raptava as crianças e levava para um orfanato. Caramba. E ela só conseguia fazer isso porque os olhos dela eram castanhos. Mas assim, ela deu a vida dela, cara. E até hoje, eu fui na Índia, um projeto a trabalho, e eu sei que existe lá, até hoje, o orfanato Amy Carmichael, no sul da Índia, de uma pessoa que viveu a pobreza. Da hora, hein? Então você vai falar que essa pessoa é pobre? Sai dessa vida, pobre. Pra essa pessoa? Cara, desculpa, essa pessoa é mais rica mais incrível do universo. Mais linda que eu já vi, cara. Você já viu a história daquele... Como que é? Acho que é dos irmãos moravianos. Sim, é animal essa história, cara. Como que eles se venderam como escravos para serem levados para pregar o evangelho lá na Índia, no meio dos escravos. Então os caras... Eles queriam pregar o evangelho lá, só que só poderiam pregar se eles fossem presos, escravos. Eles se venderam como escravos para poder pregar. Isso é animal, né? E a gente não tá... Assim, claro, a gente é cristão, a gente tá falando de cristianismo, mas é que eu tô falando de propósito. Não precisa nem ser relacionado ao evangelho. Não precisa nem ser relacionado a ser um cristão. Você tá falando assim, cara, abrir mão para ajudar as crianças... Como os Médicos Sem Fronteiras. Tipo isso. Então são gente que... Claro, eles são remunerados, mas tem pessoas que... é remunerado? Tem gente, assim, tem ONGs que você tem uma remuneração pros médicos e tal. Eu acredito que eles sejam, mas tem muitos voluntários que não são. Tem muita gente que fala, cara, me aposentei, trabalhei a vida inteira, eu vou lá ajudar agora, não vou ganhar nada. E eu entendo que isso também é uma forma de viver com dignidade e com beleza no mundo, sem riqueza. Então, é polêmico, né? Eu falei, mas não é polêmico no fim. Porque qualquer um aqui que tá ouvindo vai falar, realmente, né? Eu não vou falar mal da Madre Teresa, da Amy Carmichael, Médicos Sem Fronteiras. Então, assim, qual que é o risco desse aí? Eu vejo que o risco pode ser de se sentir superior aos outros. O risco do orgulho por um caminho... Todo mundo dá, mas vir aqui ninguém quer vir, né? Então pode rolar também isso, né? Eu conheço um cara que ele fez voto de pobreza e ele adotou várias crianças, ele tinha 10 filhos, vários adotados, e ele tinha uma treta com o irmão dele, porque o irmão dele morava nos Estados Unidos, tinha empresa e tinha os negócios dele, e era um cara que fazia o bem também. Mas ele falava, não, você não tá vivendo aí da forma certa não, você é muito egoísta. Então assim, e depois de 20 anos ele se reconciliou com o irmão e entendeu que o caminho do irmão não era o caminho dele. O caminho dele era esse caminho de voto de pobreza, mas o caminho do irmão não era. Boa. Então,
tudo bem. Então eu acho que a gente precisa entender que tem caminhos diferentes para lidar com a riqueza e a pobreza, e isso trouxe uma tranquilidade para mim, cara, porque superei minhas crises. De olhar para uma situação e falar, cara, primeiro, eu não resolvo sozinho. Não consigo. Se eu for tentar resolver sozinho, eu vou ficar louco. Porque eu não consigo resolver os problemas do mundo todo. E segundo, saber que eu tenho um papel nesse mundo que talvez você não tenha. Talvez o outro não tenha, mas que eu posso fazer bem feito a minha parte e a gente junto a gente pode fazer alguma diferença. Sim. Sabe, tem um cara que é o Noel Harari, ele é um ateu, judeu. Ele escreve aquele livro 21 lições para o século XXI. É um livro bem conhecido aí, bem popular. E ele fala que a crise do homem do século XXI é a crise da irrelevância. Eu não sirvo pra nada, eu sou uma formiguinha. O mundo aí, as coisas acontecendo, o que eu vou fazer? Eu sou um nada. Essa é a crise do homem moderno. Eu posso dizer que eu não tenho mais essa crise. Porque eu sei que eu posso fazer a minha formiguinha, tá bom. Se eu estiver junto com você fazendo a tua formiguinha, e a gente entender que cada um tem o seu lugar, isso tranquiliza um pouco, sabe? Então eu acho que esse negócio de perfis ajuda a gente a ver que a gente é diferente, mas que a gente tem um papel nesse mundo que a gente pode cumprir. Mas aí, pensando, você sabe que eu tenho um dilema, que eu tava até conversando esses dias com um amigo meu que é missionário, né? É assim, eu tenho um amigo que é missionário e ele, cara, super inteligente. Ele passava, qualquer concurso que ele prestasse, ele passava entre os 5 primeiros. Passou em vários. Em algum momento, Deus chamou ele para ir ser missionário. E se você não é cristão, imagina que é uma pessoa que sentiu no coração que eu vou abrir mão de tudo isso e eu quero ir ajudar os pobres lá na África. É isso que ele foi fazer. Ele seria o abnegado. Sim. Abriu mão de tudo. Sim. Tá. Aí, lá, nesse lugar que ele tá, tem outras pessoas que eu conheço, que também abriram mão de tudo. Uma trabalha numa escola e uma trabalha no hospital. Talvez aqui a gente já pode pensar que ela é o transformador. Eu não quero simplesmente dar um dinheiro, eu não quero simplesmente pagar uma coxinha, eu quero escola, que é o que você falou, né? Eu até anotei aqui pra gente voltar nisso, o que mais muda um país, uma nação, uma comunidade é a educação, né? Então, uma criou uma escola lá, tá trabalhando numa escola, e a outra tá trabalhando no hospital. Perfil transformador. Sim. Não basta dar dinheiro, eu quero fazer algo transformador naquela comunidade. Aí, eu sou o perfil que eu quero ser o mais rico que eu puder. Sim. Hoje eu tenho vontade de ser bilionário. Pra quê? Só pra poder fazer uns bagulho louco. Sabe? Esses dias eu saí, eu e a minha esposa, né? A gente saiu com um cara, ele é acho que de Guiné ou do Senegal, não lembro. Ele falando, né, Duda, a gente tem muita necessidade de fazer uma maternidade lá no lugar onde a gente tá, porque lá é o lugar do mundo onde mais ocorre morte no parto. Tipo, a criança nasce e a mãe morre. Sim. E aí eu perguntei, mas quanto que precisaria? Ele falou, cara, precisaria de uns 250 mil. Eu quero um dia ser tão rico, 250 mil? Qual que é o Pix? Sabe? Então assim, eu tô nesse perfil que eu quero ser muito rico, mas não pra eu ter 20 carros ou 4 mansões e 2 coberturas em Nova York. Sinceramente, eu tô cagando pra isso, né? Mas pra fazer esses negócios, eu quero. Então, até pouco tempo atrás, eu não tinha essa visão, porque eu nem tinha perspectiva de ficar muito rico. Então eu era a pessoa que vivia, ok, e que dava ali 50 reais por mês para esse meu amigo, para ajudar, né? Só que hoje, aí entraria, não é exatamente o moderado, né? Mas pensa nesse perfil da pessoa que não faz questão de ser super rica, mas que ajuda conforme ela pode. E ela tá feliz e tá ótimo. E eu ajudava ali. Só que hoje a minha vida mudou e Deus quis que eu começasse a ter o perfil do doador, no sentido de que Deus tá me ajudando muito. Ele te deu e eu tô podendo fazer muitas coisas. Aí, esse meu amigo falou, Duda, a gente tá querendo fazer um projeto no Congo, acho, sei lá onde que era, lá ele e mais 5 pessoas, né? Daí eu falei assim, o que vocês precisam? Daí ele falou, cara, a gente precisa, são 15 dias, e eu volto a dizer, galera, não tem orgulho nenhum disso, é pura graça de Deus, a hora que ele quiser ele tira, tá? Ele tá me abençoando, eu tô transbordando. Ele falou, a gente precisa de eu e mais uma equipe com 5 pessoas, a gente precisa de passagem pra todo mundo, de avião, depois precisa alugar o carro, depois precisa da hospedagem. Daí eu falei, tá, quanto que é isso aí? Ah, é X. Eu não sou muito de fazer merchan no meu canal, não gosto, eu tenho minhas parcerias, mas eu falei, cara, eu vou fazer um merchan. Aí fiz um merchan, tá, a empresa tal, não sei o que lá, peguei o dinheiro todo, paguei lá e eles fizeram tudo, né? Então foi com a equipe toda. Então acho que dá pra gente meio que ilustrar como os 4 são necessários. Sim. Porque não adianta eu dar ali uma grana pra fazerem tudo isso, só que é a pessoa que dá 50, 30 reais por mês que sustenta ele o tempo todo. Né? Aí eu trouxe essa reflexão para mostrar para a pessoa de casa que não é o Duda que tá certo, ou o que dá 30, ou o que tem hospital, ou o que foi. É os 4 que faz a roda girar, a roda né? girar. E o seu dilema é quanto a falar, né? E, cara, eu tenho uma visão quanto a isso.
posso estar errado, mas a minha visão é que você pode sim falar. Você pode sim falar. E, por exemplo, eu sei quem ajudou o ministério de Jesus. Alguém É falou verdade, isso. a Bíblia relata as mulheres, né? As mulheres, Susana, Joana, Maria Madalena e outras mulheres. Tinha gente ali que estava cumprindo com esse papel. E é muito legal saber que tinha gente fazendo isso. É muito legal saber que José de Arimateia deu um sepulcro, que era uma coisa muito cara para Jesus. É muito legal saber que Cornélio, que era um centurião romano, ele dava esmolas. Isso agradou o coração de Deus. É muito legal, são pessoas que a Bíblia está falando que foram generosas. Sim. E são exemplos de generosidade para nós. Eu acho que foi muito mal interpretada essa passagem para dizer que você não pode falar. O que eu entendo dessa passagem é que você não pode, no seu coração, acumular reconhecimento por causa disso que você está fazendo. Tá. Então é a questão de propósito. Não é questão de falar ou não, é questão do seu propósito. Boa. Porque uma pessoa pode falar e tá fazendo com a intenção de divulgar. Ou a pessoa pode não falar e tá com o propósito errado também. Entendeu? É verdade. Eu tô quietinho ali na aqui minha. Dentro, Deus aqui conhece, dentro, né? tô fazendo ali porque eu sou o cara. Sim, da hora. Cara, falar ou não, X. A questão é o coração. Da